Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Nós damos graças a Deus por mais esse rico privilégio de juntos estarmos aqui, louvando, engrandecendo e bendizendo o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, e também de aprendermos juntos mais um pouco da sua santa e bendita palavra. Vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, e nós pretendemos dar sequência no estudo que temos proposto do Evangelho de Mateus. Há 2 quarta-feiras atrás, nós fizemos ali um pequeno resumo do livro para nos dar uma base pela qual nós vamos desenvolver os pensamentos. E hoje nós vamos entrar, então, no capítulo 1. Muito bem, nós falamos na introdução, né, o estudo de Mateus. Quem é o autor? No texto ele aparece anônimo, mas nós sabemos que é Mateus por vários outros registros. A data que foi escrito, público-alvo muito bom, muito importante nós lembrarmos, Mateus tratando com os judeus, o estilo literário, né? Um boletim jornalístico, Mateus contando das experiências que ele teve com Jesus. O objetivo do livro, mostrar que Jesus, ele é rei, ele é o rei Messias, que Israel tanto aguardava, que foi tão anunciado pelos profetas, tanto que ele vai usar algumas expressões específicas para tratar com os judeus, a fim de que os judeus reconheçam que Jesus é o Mashiach, que Jesus é o Messias prometido. Ele usa reino dos céus, ele não utiliza a palavra Deus, Yahvé, em hebraico, porque o judeu ele tinha uma dificuldade muito grande de escrever a palavra Deus. Por conta da lei que fala que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então ele vai usar essa expressão reino dos céus. Muitas citações do Velho Testamento, importantíssimo para os judeus poder ver aquilo que foi escrito no passado, agora se cumprindo na pessoa de Cristo, a genealogia, a cultura do reino, né? Então tudo isso nós já vimos. Depois a separação do livro, introdutório, genealogia, nascimento, novo Moisés. Primeira parte, o anúncio do reino, muitas lições teóricas, sermões. Depois, demonstração do reino dos céus de uma maneira mais prática, Jesus em atividade mesmo. Terceira parte, a reação das pessoas com relação a ele se manifestar como o Messias. Alguns estavam se convertendo, outros na dúvida, e outros estavam rejeitando de uma maneira clara e abertamente que Jesus era o Messias. Então Jesus vai contar parábolas, ilustrações a respeito da reação das pessoas. Depois, as expectativas do povo com relação ao Mashiach. Ele esperava um Messias político que fosse resolver as questões políticas de Israel, uma vez que naquela época Israel estava sob o domínio do Império Romano. E a quinta parte, os reinos em conflito, reinos dos céus, reino dos homens, dos religiosos. Então ele vai ter sermão profético, última ceia, morte, ressurreição e a grande comissão. Essas são as divisões do livro. Nós já pensamos tudo isso na última oportunidade. E hoje vamos entrar, então, a partir do capítulo 1, na genealogia e o nascimento de Cristo. Vamos lá. Capítulo 1 e o verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa.
Asa gerou Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Até aqui, por enquanto, contamos com as bênçãos do Senhor. Enquanto veremos de meditar na sua palavra, ainda vamos ter uma palavra de oração. Pai, nesse momento, nós queremos contar com as bênçãos do Senhor, enquanto veremos de meditar na sua palavra. A nossa oração é que Teu Santo Espírito esteja trabalhando em nós como um canal para que a voz do Senhor seja manifesta aqui nessa noite, a fim de que todos possamos entender a Tua palavra de uma maneira clara e que faça muito sentido, a fim de olharmos para a pessoa bendita de Cristo, crermos nele para a salvação, e todos nós que já somos salvos possamos admirar, contemplar e começarmos imediatamente a imitar os passos do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pai, o propósito desse estudo é nos tornarmos semelhantes a Cristo. Faça-nos, Pai, de acordo com a Tua vontade, que possamos ser transformados de glória em glória à imagem do nosso amado Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pai, nós oramos porque nós confiamos em Ti. Oramos no precioso nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vemos aqui então a genealogia. Mateus ele está escrevendo para judeus. Claro que vai ser de extrema utilidade o Evangelho de Mateus, não só para os judeus, mas para a igreja no início, a igreja primitiva, chamada primitiva, né, os primeiros irmãos reunidos como igreja. Vai ser de grande utilidade, porque Mateus vai apresentar o Senhor Jesus Cristo como o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Por isso que ele traz aqui logo de início uma genealogia, porque a genealogia é algo de extrema importância para o povo judeu, porque o povo judeu são de origem patriarcal. Existe um pai daquela nação, e bem como assim uma mãe. E através daqueles patriarcas surge então, de acordo com a vontade de Deus, um povo. Então eles têm por necessidade ir fazendo os registros genealógicos de cada família. Porque, visto que é um povo que tem uma origem patriarcal, Deus fez aos patriarcas, e no decorrer da história desse povo, diversas promessas. Então, para que eles consigam entender as promessas, aplicar as promessas, era de suma importância manter o registro vivo das famílias, e para que cada um soubesse qual é a sua linhagem, qual é a sua família, de qual tribo eles pertencem, e assim por diante. Então, quando nós pensamos que o povo de Israel é de origem patriarcal, nós pensamos, quem são os patriarcas da nação de Israel? Abraão, Isaque e Jacó. Quem são as matriarcas? Sara, Rebeca, aí vem 4, gente. São patriarcas. Lia, ou Leia, os judeus chamam ela de Leia, a irmã de Leia, Raquel, e 2 concubinas, Zilá e Zilpa e Bilá, né? Bilá e Zilpá. São as 4 matriarcas oriundas do patriarca Jacó, quando Deus então renova a aliança com Jacó e muda o nome de Jacó para Israel. Então é de Jacó que sai ali
as 12 tribos. Então, é de suma importância os judeus manter esses registros. E tanto é importante que nos dias de hoje, os judeus que nascem em Israel, eles conseguem saber, pelo registro histórico, isso é muito bem registrado, de qual família, de qual tribo cada um deles pertence. E eu, particularmente, acho bastante incrível, porque depois de que o imperador Nero destruiu o templo no ano 70 e destruiu o imperador Tito, né? O Império Romano devastou Jerusalém e eles foram um povo disperso por 1.900 anos no exílio, espalhado por todas as nações, e hoje eles mantêm os registros familiares e assim por diante. Dinastia davídica, eles têm um registro muito mais específico com relação a Davi, até hoje, nos dias de hoje, porque tem uma parte dos judeus que não reconheceram que Jesus é o Messias, que não reconheceram que Jesus é o Salvador, por isso eles estão ainda aguardando o Messias, então eles têm esse registro mais elaborado, então é de suma importância. Mateus vai começar falando genealogia de Jesus Cristo, né? A palavra Jesus significa Yahvé, é o Salvador. Yahvé é o nome de Deus, em hebraico é a palavra que Deus usou para falar com Moisés, quando o povo de Israel perguntasse quem falou com ele, era para ele dizer, eu sou o que sou. Então esse é o nome de Deus. É claro que Deus tem muitas outras características, muitos outros nomes mencionados na palavra de Deus, mas o significado do nome de Jesus é Yahvé, é o Salvador, mostrando que é o próprio Deus, o Deus de Israel, que chamou a Abraão e agora fez de Abraão um povo tão numeroso, que é esse Deus quem está por trás do plano perfeito de salvação e agora está sendo cumprido de uma maneira perfeita na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E a palavra Cristo é a palavra grega, Cristo é uma palavra grega, da tradução da palavra Mashiach em hebraico, então foi traduzido no grego para Cristo. Então Cristo é um título e não um sobrenome. Muitas pessoas acham que Jesus Cristo é um nome e sobrenome, mas na verdade não é. É um nome, Yahvé é Salvador, a salvação vem de Deus, isso significa o nome de Jesus, e Cristo é o prometido, o enviado, o ungido, né? É a transliteração grega para a palavra Mashiach. Então, é dele que Mateus vai falar. O povo de Israel estava aguardando ele há tantos anos no passado, e agora Mateus vai falar, ele veio, ele chegou. Essa é a sua genealogia. Ele fala, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão veio muitos anos antes de Davi, mas o foco de Mateus é sempre apresentar Jesus como rei, é sempre colocar Jesus nessa posição. Então ele vai colocar Davi na frente, porque Davi foi o maior rei considerado pelo povo de Israel. No governo de Davi, as fronteiras se alargaram, a proteção, a riqueza, Deus fez prosperar aquela nação no reinado de Davi. Então é o maior rei considerado pelos judeus, Davi, e é de Davi que Deus fez muitas promessas que nós vamos ver aqui, porque Mateus traz isso para nós. Filho de Davi, filho de Abraão, isso significa que Jesus Cristo, ele cumpre de uma maneira perfeita a aliança davídica que Deus fez com a casa de Davi e cumpre de uma maneira perfeita a aliança que ele fez com Abraão, quando ele disse que por um descendente dele, falando para Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas e abençoadas. Ele estava ali numa figura, Isaac, prefigurando, apontando para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, porque em Cristo todas as famílias da terra podem ser abençoadas, são abençoadas. Nós temos a oportunidade da salvação. Isso mostra que ele é autêntico, né? legítimo herdeiro do trono. Aquilo que Isaías estava chamando a atenção no capítulo 53, um capítulo messiânico ali, do sofrimento vicário de Cristo, e no versículo 8 ele fala, e de sua linhagem,
quem dela cogitou, porquanto foi retirado, foi cortado da terra dos viventes, e ninguém quis saber qual é a linhagem desse que estava ali sendo sacrificado, porque se fossem analisar, eles veriam que Jesus é da linhagem real do rei Davi. Então é justamente isso que Mateus vai trazer. A descendência do Messias com relação às suas alianças. Nós vemos de uma maneira geral, quando a história vai se desenrolando, desde o primeiro anúncio de um Salvador, lá no Éden, quando o homem pecou. Nós sabemos que Deus não foi pego de surpresa, Deus já havia providenciado um plano de salvação, e ele chega e vai anunciar o filho da mulher. Então ali é a primeira aliança adâmica, a primeira aliança que ele faz com Adão. Mas como filho da mulher, Deus está falando que vai ser um homem mesmo, não um espírito, não algum outro tipo de criatura, mas um homem descendente da mulher. Isso significa que poderia ser de qualquer povo, tribo, língua e nação, quando ele faz essa promessa. Então, ele vai cumprir a aliança adâmica. Mas quando ele chega em Abraão, Deus vai afunilar, então, essa promessa, essa aliança com Abraão, e agora não é de qualquer nação. Jesus mesmo dizendo para a mulher samaritana: olha, vocês adoram o que vocês não conheceram, nós, judeus, adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora aqui, em Abraão, está falando que o Salvador de toda a humanidade, ele descende de um povo chamado judeu, um povo que veio da descendência de Abraão. Quando Deus, então, vai e reafirma aquela promessa com Jacó, o neto de Abraão, então ele muda o nome de Jacó para Israel. Então não bastava ser apenas filho de Abraão, porque afinal de contas, Abraão na sua velhice, ele teve 2 filhos, e Ismael, deu origem aos árabes, aos palestinos, a todos aqueles povos que são inimigos de Israel, são um povo, uma nação também patriarcal, e a origem é a mesma, os filhos de Abraão, e o outro através de Isaac. Então Deus, ele está afunilando. Quando ele chega em Judá, ele vai trazer mais uma promessa. Então não era de qualquer tribo, não era de qualquer lugar, mas de uma tribo específica. Israel tinha 12 tribos, mas de uma tribo específica, a tribo de Judá. E depois, quando ele chega em Davi para fazer a promessa, ele vai apontar qual a família real que descenderia, então, aquele que vai ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai se assentar no trono de Davi eternamente, e são promessas que ainda vai se cumprir no futuro, das quais nós cremos plenamente. Então, Jesus, ele cumpriu as promessas no que diz respeito à execução da obra, à linhagem real, e ele ainda vai cumprir promessas que nós temos para o futuro. Muito bem, então ele cumpre as 2 alianças, tanto com Abraão, tanto com Davi. O foco de Mateus é apresentar Jesus rei, por isso a ênfase em Davi. A Bíblia valoriza, nós vamos ver aqui na genealogia de Cristo uma característica bem peculiar, porque, como eu disse, os judeus mantinham muitos registros genealógicos, o registro familiar para eles saber de qual descendência eles são, de qual tribo, enfim, para um tanto de coisa, porque os levitas tinham um serviço específico no templo, servir no templo, e outras tribos tinham serviços específicos. Então eles mantinham esses registros, e era comumente os registros genealógicos manter o nome apenas dos homens, apenas dos patriarcas de cada família. Mas quando nós olhamos para a genealogia de Mateus, Mateus vai trazer aqui algumas mulheres. E é interessante nós pensarmos nessas mulheres que Mateus vai trazer aqui. Então, se nós pensamos que hoje, nos nossos dias, alguém diz que vivemos numa sociedade machista, imagina há 2000 anos atrás, ou até antes disso, no Oriente Médio, onde a cultura local
permitia, não Deus, note bem, mas a cultura local permitia bigamia e até mesmo poligamia. Salomão tinha 700 mulheres. E quantas concubinas? 300 concubinas. Então, uma loucura tremenda. Então, naquela cultura, a mulher era extremamente desvalorizada, a mulher ela não tinha voz, ela vivia numa situação completamente desvalorizada, muitas das vezes desrespeitada. Então, Deus vai mostrar que nunca foi a vontade de Deus essa diferença. Tanto no início, quando Deus cria o homem, da costela de Adão, ele faz uma auxiliadora idônea, igual, capaz para ajudar, para estar junto, debaixo de uma mesma missão, um ser que se completa. E agora, na genealogia de Cristo, Mateus vai trazer 5 mulheres. Só para exemplificar, trouxe a árvore ali de Jacó, é aquilo que eu disse. Imagina, o patriarca, né? Um homem usado por Deus, ele tinha 2 mulheres. Quais eram as funções das mulheres? Procriar, dar uma descendência. As concubinas também tinham, às vezes, essa função, não todas. E cuidar dos filhos, né? Cuidar da casa, enquanto as outras serviam apenas para desfrutar de um relacionamento íntimo, apenas nessa questão. Enquanto as mulheres, elas cuidavam de coisas mais importantes com relação à casa. Imagina Jacó tendo que administrar essa situação entre as suas mulheres. Eu, particularmente, se eu vivesse nessa época, eu não seria adepto, porque, gente, complicado demais. Imagina Eucana, tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Ana sofria porque Penina ficava enfucando ela, porque ela não podia ter filho, Imagina a parte psicológica, emocional dessas mulheres, tudo de TPM ali dentro de uma casa, e uma fazendo fusquinha com a outra. Gente, isso deve ser uma coisa terrível. Mas Jacó tinha 4. Então, numa cultura que permitia a poligamia, a bigamia, né? Não Deus, mas a cultura permitia. Nós vemos ali de Lia, os filhos Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, e uma filha que é Diná. De Raquel, que é a outra esposa, os filhos mais novos, José e Benjamim. E depois de Zilpa e Bila, os 2 filhos, Gad e Aser, Dan e Naftali. Ali representa as 12 tribos. Levi não se tornou uma tribo, porque Deus disse que de Levi, a herança de Levi seria o próprio Senhor, e da tribo de Levi estaria dividida em todas as 12 tribos, para executar o serviço do Senhor. Então Levi não tem uma tribo de Levi. E dos filhos de José, Efraim e Manassés, surgiram ali 2 tribos. Então sai a tribo de Levi, que está espalhada por todas as tribos. José não tem uma tribo específica, e seus 2 filhos, Efraim e Manassés, então totalizando ali as 12 tribos do patriarca Jacó e as matriarcas Lia, Raquel, Zilpa e Bila. Sabia que os judeus sabem aonde estão os túmulos delas, tem memoriais lá, pontos turísticos, porque eles realmente consideram muito essa cultura. Essas são as 5 mulheres que aparecem na genealogia: Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. O Evangelho valoriza as mulheres. Não é o movimento feminista, muito pelo contrário, o que elas fazem, mas a palavra de Deus, ela valoriza a família. Ela valoriza as mulheres que eram extremamente desvalorizadas naquela época. Quem foi Tamar? Nora de Judá. Nora de Judá, e agora ela está na genealogia de Jesus, e o versículo 3 fala que Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Nora, se ela era nora de Judá, como é que o versículo 3 está falando que de Judá, que Judá gerou a Pérez e a Zera de Tamar?
Então, a história de Tamar é uma história bem forte, né? Porque, na verdade, ela era nora do seu primeiro filho. Então, Tamar casou com o primeiro filho de Judá. Só que o primeiro filho de Judá, ele não fez o que era reto perante o Senhor, e ele não teve descendência, ela não teve filho, e ele morreu. Naquela cultura, quando uma de suas noras, naquela cultura, ficava viúva, quando um dos filhos morria, o irmão mais novo assumia a mulher do irmão mais velho, para que ele continuasse a geração do seu irmão. E os filhos que ele tivesse com a cunhada seriam geração do seu irmão. E a Bíblia é bem clara que quando Judá entregou Tamar para o seu segundo filho, ele não queria continuar a geração do seu irmão. E a Bíblia fala que ele deixava cair o sêmen no chão para não dar geração ao seu irmão. E ele também fez o que não era reto perante o Senhor e ele morreu. Então, o segundo marido de Tamar morreu. Quando chega nessa situação, Judá pensa: Tamar casou com meu primeiro marido, com meu primeiro filho, ele morreu, agora com o segundo ele morreu, alguma coisa está estranha. E ele tinha um terceiro filho. Só que agora Judá vai enganar sua nora. E ele fala: olha, vai para a casa do seu pai. Quando o meu filho mais novo, então ficar homem, eu venho, te busco e você vai se casar com ele. E quando uma mulher ficava viúva e entrava num período de luto, ela tinha muitas restrições perante a sociedade. Era muito desvalorizada mesmo. E quando Tamar desconfia que Judá está enganando ela, então o tempo está passando, e ela naquele luto prolongado e vendo aquela situação difícil que ela estava vivendo, porque viúva do segundo marido, e quando na verdade o terceiro filho de Judá tinha que assumir ela, então ela arma um plano. Porque aqueles homens, naquela época, junto com outros povos pagãos, estavam numa festa agradecendo a deuses e tinham rituais pagãos, onde prostitutas cultuais estavam naqueles trabalhos ali, agradecidos pela colheita que eles tiveram. Então Tamar, sabendo disso, sabia que Judá estava lá. Olha bem, ela se veste, se faz de prostituta, se infiltra ali naquela festa, se apresenta diante de Judá, seu sogro, e ela vai se deitar com Judá e vai engravidar de Judá. Agora, quando ela tem aquela relação com ele, ele dá alguns pertences dele próprio para ela e ela vai embora. Quando ela chega com a notícia, passado muito tempo depois, que ela estava grávida, os homens queriam matar Tamar. Judá ficou extremamente revoltado e ela estava correndo risco de vida. E quando ela apresenta aqueles pertences que era de Judá, então ele reconhece que realmente ele tinha se deitado com ela e ele vai proteger ela. Olha como era bem injusta aquela sociedade, né? Aquela cultura. Então, essa mulher, ela está na genealogia do Salvador. Olha a história de vida dela. Quando nós olhamos para Raabe, Raabe era mesmo uma prostituta. Não somente se fez, mas ela era de um povo estrangeiro, que era Jericó, e quando ela crê no Senhor, no povo, ela crê no Deus dos hebreus, Israel estava para avançar e destruir, a destruição seria tremenda. Raabe recebe os espias e faz-os partir por outro caminho, salvando aqueles homens em troca da palavra de que ela e a casa dela seria poupada. Então Raabe vai se casar com Salmão e eles serão pais de Boaz. Boaz é avô de Jessé, bisavô de Davi. Então, olha para você ver, Raabe era mesmo uma prostituta e tinha ali o seu ganha-pão nesse ramo. Quando nós olhamos para Ruth, era uma mulher moabita, que adorava outros ídolos, que era pagã, e agora casou com um dos filhos de Noemi e Abimeleque, e então os seus dois filhos, Ruth e Orfa, que eram as noras, elas casam com os filhos de Noemi e Abimeleque. Esses meninos, esses homens morrem, Abimeleque também morre.
Depois, Orfa volta para a casa de seus pais e Ruth decide manter-se fiel à sua sogra. E ela diz: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. E ela vai ser grandemente recompensada, estando na genealogia de Cristo. Boaz vai assumir Ruth e vai dar todo o respaldo, todo o amparo para ela, mas ela também está aqui na genealogia de Cristo, uma mulher que era estrangeira e idólatra e participava de cultos pagãos, porque os moabitas eles tinham rituais e cultos pagãos, e agora essa mulher se converte, segue a sua sogra Noemi e está ali na genealogia de Cristo, a terceira mulher. A quarta mulher, ninguém mais, ninguém menos do que simplesmente Batseba, né? Batseba, o caso de Batseba é icônico na Bíblia, né? Todos conhecemos aquele olhar de Davi em plena guerra, Davi ocioso e pensando na vida, enquanto os soldados lá guerreando na batalha. Quando ele olha, Batseba está lá tomando banho, e ele então a deseja, ele a cobiça, manda chamar Batseba e vai ter um caso com ela, enquanto Batseba, o esposo de Batseba, Urias, estava na frente do pelotão, comandando, né, homem valente, homem fiel, homem valoroso, estava ali. Depois que eles têm um relacionamento, então Batseba manda o recado para Davi: olha, eu estou grávida. Davi faz de tudo para Urias voltar para casa, para que ele tivesse um relacionamento com ela, e ali, Urias, mantendo a fidelidade, Davi, nos olhos humanos, naquela situação, não encontrou outra saída a não ser assassinar Urias, ou seja, colocar Urias na frente de batalha para que ele fosse morto. Então, Davi pega Batseba para sua mulher, e o primeiro filho dela morre. Ela vai sofrer as consequências, assim como Davi sofreu as consequências. O profeta Natã vai mostrar toda aquela situação. Davi sofre as consequências, Batseba também sofre, ela perde o seu primeiro filho, ela perdeu o seu marido, um grande homem, e agora ela é esposa do rei, e de Batseba nasce Salomão, que é o sucessor de Davi no reino. Então, é de Salomão que vem a sucessão, e até chegar em Maria. Maria, nós sabemos, mulher exemplar, mulher que achou graça. O anjo chega e fala: agraciada. Entre todas as mulheres que já existiu, Maria foi escolhida para receber no seu ventre ali o Filho de Deus, uma coisa espetacular. Mas, naquela cultura, até aquele momento, Maria estava grávida. Nós sabemos que é do Espírito Santo, nós sabemos que é o plano de Deus, Deus cumprindo os seus planos através de Maria, mas uma mulher que estava correndo sérios riscos de ter a sua imagem denegrida, correndo sérios riscos de ficar numa situação extremamente complicada e podendo então até sofrer coisa pior. Essas são as mulheres que nós vemos na genealogia de Cristo. E por que eu quis dar ênfase nessa questão? Porque quando nós olhamos para a família que Jesus veio, uma família completamente desestruturada, uma família que veio, que teve muitos problemas, enfim, na área moral, em todas as áreas, e Deus vai cumprir os seus propósitos através dessa família. Se nós fôssemos julgar, seria uma família que jamais poderia receber o Filho de Deus, mas nós queremos pensar que Jesus não nasceu na família dos perfeitos, na família de que deu tudo certo, mas eram pessoas imperfeitas. Davi, apesar de ser o maior rei de Israel, como pai, ele foi um fracasso total. E por conta do pecado dele com Batseba, muitos outros pecados se desencadeou e a família de Davi sofreu absurdamente. Então é nessa família que nasce o Senhor Jesus, e agora nós queremos pensar que Deus, ele é especialista em pegar o caos na área da família, em pegar o caos em qualquer tipo de área e transformar em bênção, em transformar em benefício, desde que Jesus esteja ali. Quer
seja o que for a minha família, quer seja o que for a sua família, qual é a história da sua família, se você foi rejeitado, se você foi abandonado, se você foi adotado, seja o que for a maneira que vive a sua família, se Jesus estiver na sua vida, se Jesus estiver na sua família, Ele é especialista em pegar o caos e transformar em bênção, em cumprir os seus propósitos. Basta que Jesus esteja presente nessa família. Então a Bíblia vem para valorizar as mulheres, para valorizar a família, e por isso que nós vemos aqui na genealogia essas 5 mulheres na genealogia de Jesus. Muito bem, outra coisa que nós vemos aqui, quando chegamos então no versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mais uma coisa que nós vemos aqui, Jesus é descendente de Davi por conta de José. Isso significa que Jesus é o filho adotivo de José. Porque Jesus não teve um pai humano, ele teve uma mãe. Agora, um pai humano, o nascimento de Jesus foi algo extraordinário, foi um milagre. Mas José adota Jesus como seu filho adotivo. E como filho adotivo, ele tem todos os direitos legais de um filho biológico. Isso quer dizer que os céus, Deus considera a adoção de filhos como algo extremamente legítimo. E quando nós fomos inseridos na família de Deus, é exatamente o mesmo contexto. Quando nós somos salvos, quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo e depositamos a nossa fé em Cristo, agora nós somos pertencentes na família de Deus, somos filhos por adoção, e os céus considera de uma maneira legal, perfeitamente legítimo. A genealogia que nós vemos apresentada por Lucas, o foco de Lucas é Maria, porque Lucas vai apresentar Jesus como filho do homem. Lucas vai apresentar a humanidade de Jesus, e a genealogia por Lucas passa por Davi e vai até Adão, mostrando o filho do homem, apresentando Jesus como homem, o homem perfeito que não cometeu pecado. Mas, quando chega lá, a descendência por Maria, quando chega em Davi, nós vemos que é de um outro filho de Davi, chamado Natã. Então, por Maria, Jesus não seria rei. Por Maria, Jesus não poderia ser o Messias. Por Maria, Jesus não poderia cumprir cabalmente as promessas como ele cumpriu, porque o Messias teria que vir de Davi, mas passando por Salomão, que foi o sucessor imediato de Davi. Então, não somente de Davi, Davi também teve muitas mulheres, muitos filhos, mas de Salomão a linhagem teria que continuar até o rei Davi. Por isso que Mateus apresenta a linhagem de José, adotando Jesus como seu filho adotivo. Isso é fantástico, os céus considera filhos adotivos. Quando nós chegamos no último verso, na última parte da genealogia, de sorte que são todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, do exílio até Cristo, são 14. Mateus vai falar uma coisa aqui que nós não conseguimos entender no aspecto cultural, mas o judeu que estava lendo isso aqui, ele olha e fica abismado com o nível de coincidência, mas que na verdade a gente sabe que não é coincidência, é Deus conduzindo todas as coisas. Por quê? No aspecto cultural, as letras hebraicas, elas têm valor numérico, e eles poderiam fazer números e cálculos através das letras, porque cada letra tem um valor numérico. Então, o número do nome de Davi em hebraico é justamente 14. E quando nós chegamos aqui e vemos Mateus apresentando da maneira como Deus arquitetou 14 gerações de Abraão a Davi, de Davi ao exílio da Babilônia, do exílio da Babilônia a Cristo, são 14, 3 vezes mencionado o número 14, é uma relação direta com o nome de Davi. Então isso mostra que Jesus representa 3 vezes
o rei Davi. Quando a Bíblia quer enfatizar algo, ela vai repetir por 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por 3 vezes Deus rasga os céus e fala: esse é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Nós, como brasileiros, gentios, estrangeiros, nós olhamos para isso e não conseguimos entender. Mas os judeus, olhando para que eles vão abrir os olhos e vai falar assim: realmente, tem tudo a ver com o Mashiach, o Messias, da qual nós esperamos. Essa numerologia que existe na cultura judaica, eles chamam de Cabala. A Cabala, ela é um estudo de números, e que através desse estudo de números, a numerologia, eles fazem previsões, das quais tem muitos acertos e muitos erros também. É uma coisa muito mística, aí já envolve espiritismo. Saiba que judeus ortodoxos são espíritas, envolve o espiritismo, mas porque a numerologia é muito forte, a astrologia é muito forte naquela cultura judaica. Então, quando Mateus coloca isso aqui, não é à toa. Para nós não faz sentido nenhum, mas para o judeu faz todo sentido. Muito bem, caminhando mais um pouco, nós vamos entrar no texto que vai falar do nascimento de Jesus. Verso 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo-a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi. Olha a ênfase de Mateus. O anjo disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E o que estava escrito no Antigo Testamento? Mateus traz aqui, porque ele está falando com judeus, então ele vai pegar aquilo que está escrito no Velho Testamento e vai colocar no seu relato. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Muito bem, Maria estava noiva de José. Naquela cultura, o noivado era um compromisso muito sério. O compromisso era tão sério no noivado que, para romper um noivado, precisava de um divórcio. E uma mulher que enfrentava um divórcio naquela cultura, ela teria muitas consequências. Diferente de uma mulher casada, normal, a família realmente, mas precisava de um divórcio. Só que nesse período, eles estavam noivos, o compromisso era sério, mas eles moravam em casas separadas, consequentemente, não tinham relacionamentos íntimos, então era plenamente possível Maria continuar sendo virgem, José na mesma condição, mas eles tinham um compromisso muito forte, tanto que naquela cultura, se fosse desfazer um noivado, precisava então de um divórcio. Era um compromisso absoluto. Agora vamos pensar em Maria nessa situação. Maria chega e se apresenta grávida para José. Olha a notícia que José recebe: Maria está grávida. Ele, sabendo da cultura que ele estava inserido, ele sabendo o compromisso que ele tinha, ele sabendo que ele não fez nada com ela, e agora Maria está grávida. Nós, sabemos que é do Espírito Santo, óbvio, temos a história em nossas mãos, Deus colocando o plano de redenção em ação, mas as possíveis consequências de Maria, caso Deus não intervisse. Primeiro, ela seria difamada, exposta a uma vergonha pública muito grande.
Segundo, seria divorciada e ela sofreria todas as consequências de um divórcio. Naquela cultura ela ia sofrer demais e até chegar ao ponto de ser morta, apedrejada, porque ela teria traído o seu noivo, que na verdade já tinha um papel de esposo. Apesar de não morarem juntos, mas valia da mesma forma, ela teria cometido um adultério, ela teria cometido uma traição, e ela estava exposta e poderia ser até morta, apedrejada. E é aí que entra José. Porque Mateus vai apresentar Jesus como filho adotivo de José, a ênfase em José da linhagem do rei Davi, e nós vamos ver algumas características de José para encerrarmos os nossos pensamentos. Características de José. Primeiro, a Bíblia fala que José, esposo, era homem justo. Significa que José era um homem cumpridor da lei. Era um homem que tinha temor do Senhor. Quando fala um homem justo, significa que ele cumpria todos os preceitos da lei, mas ele cumpria a lei de uma maneira consciente. Ele não cumpria a lei de uma maneira religiosa, como cerimônias que tinham que cumprir e fazendo tudo de uma maneira mecânica, fazendo tudo de uma maneira vazia, como muitos judeus faziam naquela época. O seu coração, a sua mente estava longe de Deus, mas estava cumprindo a lei, aquilo que as cerimônias mandavam realizar. Tanto que Jesus vai criticar duramente os fariseus, os escribas, porque eles atavam fardos pesados sobre os homens, mas eles não aliviavam, não ajudavam e eles mesmos não faziam. Então, diferente de um fariseu, José era um cumpridor da lei, porque tinha total sentido praticar o judaísmo desde que o seu coração estivesse em Deus, desde que a sua mente estivesse em Deus, a sua submissão, sua fé, confiança e esperança em Deus, como muitos judeus no passado foram salvos por cumprir a lei, executar os rituais, sacrifícios e tudo mais, mas desde que o coração esteja na pessoa de Deus. Então, nós vemos aqui uma lista de características de José, apresentadas por Mateus, que qualquer um de nós, homens, devemos buscar ter essas mesmas características. E as jovens que estão aqui procurando um namorado, procurando um marido, que seja esse um padrão, um molde, pelo qual elas olhem e tentem enxergar um moço que tem essas qualidades. É por isso que nós estamos aqui falando de José. E se não encontrar, porque realmente não vai ser fácil, mas que seja muito próximo, mas que tenha algumas características, mas que realmente vale a pena desfrutar de uma companhia como Maria desfrutou desse homem. Primeiro, ele era um homem justo, cumpridor da lei. Segundo, ele resolveu deixar Maria secretamente. José, esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Isso significa que José era um homem misericordioso. Sabe o que estava na mente de José? Diante daquela situação, ele não estava confortável. A sua noiva, que já funcionava como esposa, mesmo tendo contato, não estava morando na mesma casa. A sensação era de ter sido traída, e agora ela estava grávida. Como explica isso? Algo extraordinário, único, estava acontecendo com José, não tinha explicação para isso. E agora, ele sabendo de tudo que Maria poderia sofrer naquela cultura, ele decide deixá-la secretamente, e ele sai, ele se ausenta, e ele vai usar com misericórdia com Maria, porque ele estava chamando a responsabilidade para si. Ele iria abandoná-la, para que a culpa caísse sobre ele, e ele pudesse livrar Maria dessa situação. Todos iriam pensar que José fez um filho em Maria, e agora covardemente ele sai e abandona Maria. Ele iria chamar a responsabilidade para si. Olha o nível de homem que Deus escolheu para criar o seu próprio filho. Um homem misericordioso. Ele resolveu deixá-la secretamente para não infamar, para que ninguém soubesse, e ele se ausenta. Ele sai assumindo a responsabilidade para si, a fim de livrar Maria daquela
Situação que até então era inexplicável. Até então era inexplicável. Nós sabemos porque temos a história. Mas imagine, José estava vivendo a história, sem ter o conhecimento de capítulos futuros que ainda iriam acontecer. Então, um homem misericordioso. Terceiro, ponderava nessas coisas. Então, a mente de José estava a mil. Tudo sentimentos, borbulhão, estava um turbulhão de sentimentos, mas ele era um homem calmo, um homem prudente, ponderava nessas coisas. Imagina se fosse qualquer um de nós. Não vamos levar desaforo para casa, vamos colocar a boca no mundo, vamos falar, vamos reivindicar nossos direitos. José não. José, diante de toda essa situação, ele resolve deixar Maria, ele se ausenta e começa a pensar, remoer, pensar, ponderar nessas coisas. Um homem prudente, que mostra prudência em todas as suas ações, cautela, que não age por impulso. Quantas vezes nós somos prejudicados em relacionamentos interpessoais como igreja, porque agimos por impulso? Quantas vezes somos prejudicados no aspecto financeiro porque agimos por impulso? Porque realmente essa é uma dificuldade minha. Então, José não. José era um homem prudente. Quarto aspecto, apareceu um anjo e vai trazer uma mensagem direto de Deus para José. Um homem espiritual. Um homem que tinha um relacionamento com Deus. Por isso que aquela característica de um homem justo, um homem cumpridor da lei, não era apenas um homem religioso, mas era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Tanto que Deus vai entregar uma mensagem e ele está sensível. Ele não vai se assustar, ele não vai fechar as portas, ele não vai sair, ele está sensível à voz de Deus. O anjo vai trazer a mensagem, ele entende que aquela mensagem é uma mensagem de Deus, e em sonho o anjo fala com ele: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela é gerado é do Espírito. Então, um homem espiritual que tem um relacionamento de intimidade com Deus, tem sensibilidade espiritual, um homem de Deus. Um quinto aspecto, fez de acordo com as orientações divinas. Um homem que escuta a palavra de Deus e imediatamente coloca em prática. Um homem obediente a Deus. Jesus disse: sabendo essas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Então José, ele ouviu, recebeu a orientação e agora ele é obediente, porque Deus sabia que logo após Jesus nascesse, tantas situações iriam ter controvérsias, e ele iria precisar de conduzir aquela situação através de um homem obediente. E José se coloca na condição de obediência tremenda, e Deus vai conduzindo. Jesus, junto com José e Maria, vai para o Egito, parte por outro caminho, depois eles voltam, Herodes morre, e Deus vai conduzindo todas as coisas, e José vai obedecendo. Ele precisava de um homem obediente, ele precisava para cumprir o seu propósito. Então, José era esse homem, um homem obediente a Deus. E um sexto aspecto, não conheceu Maria até que ela desse à luz a Jesus. E depois eles então se juntaram como marido e mulher efetivamente e tiveram outros filhos, né? Os chamados meio-irmãos do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos um homem santo, um homem que esteve o tempo todo ali do lado de Maria, um resumo, né, de todas as outras características de José, um homem santo, que não a conheceu até que ela desse à luz. E para finalizar essa sessão, um resumo do Evangelho é a palavra Emanuel. Emanuel é o resumo do Evangelho. Se alguém te perguntar como você resume o Evangelho em uma palavra, você fala Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. O que Deus quer revelar de Gênesis a Apocalipse? Emanuel, Deus conosco. No jardim, Deus estava presente, em Gênesis, Deus estava presente com o homem em um jardim. Com Jesus,
Deus estava no meio deles, agindo, conversando, vivendo junto. Em Apocalipse, nós vemos Deus habitando com o homem numa cidade. Então, Deus conosco, esse é o resumo do Evangelho. Essa é a vontade manifesta de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, Deus habitar com o homem, Deus se relacionar com o homem, nós buscarmos esse relacionamento íntimo com o Senhor. Então, o anjo diz aquilo que estava escrito pelo profeta: e a virgem conceberá, dará à luz, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, como é precioso nós estudarmos nesse contexto histórico, aprendermos do Messias, como ele cumpre cabalmente tudo aquilo que foi anunciado pelos profetas no passado, tudo se cumpre de uma maneira perfeita na vida de Cristo, e agora, ao estudarmos a vida de Jesus, nós possamos aprender, contemplarmos e começarmos a imitá-lo, colocar em prática aquilo que temos aprendido da sua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, que a sua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, a fim de colocarmos em prática em nossos viveres diários. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Muito bem, amados irmãos,